Muito bem, meus amigos, começando aqui o nosso trabalho de hoje, então. Bom dia, Dídima querida. Estamos no Além, nosso livro de hoje, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Hoje nós vamos estudar o texto número 16, lembrando que são 20, né? Então temos esse e mais alguns poucos para a gente finalizar. Esse em especial são 3 comunicações do mesmo Espírito. Vamos aqui acompanhar a sequência, né, do que ele nos traz. E ele então, só lembrando aqui, nós estamos no 16, unidos pelo coração. Depois nós vamos para o 17, violência e perdão, que são 2 mensagens, né, trazidas por esse espírito, que é o espírito José Eduardo Jorge. Depois nós vamos aqui para Mônica Martins Bizarro, uma carta, né, pequena grande mensagem em Nova Madrugada. Humberto Furlan, uma carta também, querida mamãe, estou vivo. E depois Carinho Paternal, de Francisco Correia de Figueiredo. Né? Lembrando que a maioria das cartas que nós lemos aqui vem de jovens. Né? Então nós temos acompanhado aqui entre adultos, talvez 2 ou 3 cartas que nós vimos até agora, como por exemplo aqui, né, o doutor José Murilo Neto, né, mas de um modo geral aqui jovens, de 20 e poucos anos, um pouco menos que isso. Bom dia, Ajuda. Então temos acompanhado aqui o retorno, né, da nossa juventude aqui ao plano espiritual. Então estamos unidos pelo coração e pelo pensamento. São 3 cartas, então, de Paulo Marcelo Reis Azevedo, e vamos, então, a elas. Na introdução, vem aqui para nós as orientações, a contextualização, né, desse conteúdo, que diz assim para nós. Uma semana após nítido e estranho sonho, no qual perdeu a vida física em acidente, sonho que não causou maiores preocupações à sua família, o estudante Paulo Marcelo Reis Azevedo, de 19 anos, realmente faleceu em acidente de moto na Avenida Brasil, de sua cidade Ribeirão Preto, São Paulo, aos 24 de março de 1978. 6 meses se passaram e, pela mediunidade psicográfica, o jovem voltou a dialogar com seus pais, pedindo-lhe muita coragem e plena confiança na bondade de Deus. Revelando conhecimento das leis kármicas que se fundamentam na justiça e misericórdia divinas e atuam no desenrolar das reencarnações sucessivas, ele afirmou: não me pergunte por quê, mãe querida, pois um dia virá em que teremos a chave de todos os nossos problemas. No entanto, conquanto em nada pudesse inculpar a máquina, senti um desejo enorme de recuar no tempo, com a possibilidade de renunciar a ela. Mas o que eu devia certamente foi pago ante o pesar que me tomou de improviso. Eis a primeira carta de Paulo Marcelo, Espírito. Então vamos lá. Carta longa, inclusive, né, que ele trouxe aqui, mostrando um envolvimento bastante intenso com as questões do dia a dia da família, personalidades, decisões. Então, bem diferente daquelas outras, né, que trazem ali apenas um ou outro comentário sobre um fato familiar. Aqui esse espírito mostra um acompanhamento, né, dos membros da família, das decisões que foram tomadas então. Então vamos lá. Mãezinha Norma e meu pai, abençoe-me. Acompanho a excursão, partilho a esperança, e com a lâmpada acesa da fé em minha própria alma, venho pedir-lhes me auxiliem com a precisa conformação. O que sofro pela distância inesperada de casa, não sei contar ainda. O choque a que fui arrojado foi uma pancada tão forte, a me repercutir na cabeça, que nada mais soube, senão que o humano me apanhava em seus próprios braços, a carregar-me para buscar socorro. Falar o que sentia não me era possível.
Entendi de pronto que havia caído desamparadamente no chão, com poucas esperanças de me reerguer. Lembrava-me de todos os conselhos de casa, as palavras abençoadas nos conselhos de sempre. No entanto, conquanto em nada pudesse inculpar a máquina, senti um desejo enorme de recuar no tempo, com a possibilidade de renunciar a ela. Mas o que eu devia certamente foi pago ante o pesar que me tomou de improviso. Queria comunicar ao irmão amigo, ao irmão querido, que me guardava em seus próprios braços, tudo quanto experimentava, mas debalde. A voz não articulava palavras naqueles momentos duros. Agora que posso escrever-lhes sobre a proteção de nossa querida avó Luzia, peço perdão pelos aborrecimentos que causei. Hoje creio que a moto teria sido um instrumento para minha retirada do corpo, de vez que reconheço que todos os que viajam na terra encontram um dia para a mudança de caminho. Mãe, peço-lhe com todo o meu coração, nas palavras, não chore mais de solidão e desconsolo, porque Deus não morreu. Estamos unidos pelo coração e pelo pensamento. Quando estiver comigo pela imagem, conversando com seu filho, através dos retratos, reconforte-me com sua coragem. Não me pergunte por quê, mãe querida, pois um dia virá em que teremos a chave de todos os nossos problemas. Compreendo que as lágrimas têm sido quase inestancáveis, mas Deus saberá enxugá-las, transformando-as em esperança fiel a Deus. Estou satisfeito, acompanhando-a em nossas tarefas de auxílio aos irmãos em dificuldades maiores que as nossas. Agradeço à irmã Laurinha o bem que nos faz, auxiliando-a a procurar nesse reservatório de bênção o verdadeiro caminho da vitória sobre nós mesmos. Sempre ouvira meu pai discorrer sobre os frutos do bem nas experiências da vida, e seguia-lhe a existência de bondade e renúncia em nosso favor. Mas apenas aqui estou compreendendo exatamente o que significa servir aos semelhantes. Se pudesse, queria ver o nosso querido Sebastião e o nosso querido Sérgio nesse mesmo serviço, que é o mais importante esporte da vida, porque isso criará neles uma nova mentalidade perante a vida. Nosso Ricardo, estimaria que ele igualmente conseguisse captar as riquezas da experiência bendita do serviço ao próximo, mas não posso violentar-lhe o livre-arbítrio. O que eu sei é que no momento em que me vi nas faixas da inesperança que nos conduzem à morte do corpo, foi justamente na beneficência daqui que encontrei o socorro de que estava necessitado. Padre Euclides e o Dr. Camilo de Matos, agora juntos na mesma obra de amor fraterno, me ampararam num instante crucial da prova e, com a nossa vovó Luzia, me reconfortaram e socorreram, auxiliando-me a ganhar novas energias para consolidar a minha paz. Venho, por isso, dizer-lhe que estarem tranquilo, para estarem tranquilos a meu respeito. Saudade é sombra, tanto aí quanto aqui. Sombra pesada que intenta paralisar-nos as mãos no trabalho e esquecer as obrigações que nos vinculam uns aos outros. Curemos as nossas feridas espirituais, aliviando as provas dos outros, e estaremos em rumo certo. Não me transformei de repente. O rapaz alegre e forte que fui, sou ainda na vida espiritual. No entanto, seria incrível não lhes falar da falta que sinto de tudo que nos habituamos em nosso convívio doméstico. Ainda assim, rogo à mãezinha e a meu pai, tanto quanto aos irmãos queridos, a que me auxiliem a prosseguir fortalecido e animado em meus passos de recuperação, de modo a que não sofra recaídas de angústia. Fiquem todos felizes e estarei mais tranquilo. Confie na bondade de Deus e marcarei confiança em todos os meus movimentos nas arenas da vida espiritual, em que a luta pelo aperfeiçoamento de nós mesmos
é quase sem trégua, de modo a nos elevarmos em luz e conhecimento, paz e amor, a fim de esperarmos aqui o que amamos, os que amamos. Ficaria contente se pudesse transmitir-lhes as emoções que sinto, mas consigo declarar-lhes que esse é um momento de grande significação para mim. Rogo à mamãe que me mantenha firme e robusto na fé, porquanto estou ainda profundamente ligado a ela e a meu pai, nesse terreno de lembranças e indagações. Os amigos daqui me dizem que o trabalho nos proporcionará novos conhecimentos e novas medidas para a continuação de nossas tarefas de paz. Por isso mesmo é que lhes rogo apoio, a fim de que eu possa ser útil, tanto quanto devo servir ou aprender a servir, como sendo minha obrigação maior. Mãezinha, querido pai e querido irmão, não consigo escrever por mais tempo. Entretanto, estaremos juntos em todos os dias, prosseguindo em nosso intercâmbio, pensamento a pensamento. Perdoe-me se considerarem, talvez, tenha sido eu estouvado ou imprudente, mas a realidade é que tudo fiz para permanecer aí com a família querida. O meu tempo, porém, havia terminado e só me restava seguir os desígnios superiores que governam a vida. Por hoje não posso ampliar-me. No entanto, estou satisfeito ao falar-lhes que vou melhor. Deus nos proteja e nos abençoe. Recebam, mãezinha e meu pai, com humano presente, muitos abraços de amor e reconhecimento do filho e irmão, que ainda se encontra menos mal, e não tão bem para escrever-lhe como deseja, mas de que, qualquer modo, deseja repetir-lhes que os ama a todos com todo o coração. Confiemos em Deus e continuemos fazendo o melhor ao nosso alcance para sermos cada vez mais felizes nas bênçãos de Jesus. É o que deseja o Filho, reconhecido irmão de sempre, Paulo Marcelo Reis Azevedo. Então aqui uma carta longa, bom dia Andréia, aqui uma carta longa, que ele vai trazendo então ali as suas novas condições, as suas novas percepções, e falando principalmente aqui, em essência, do trabalho benéfico que a família vem se envolvendo, no trabalho beneficente, e também pedindo para que familiares se envolvam nessa tarefa, mas como ele colocou para nós aqui, ele não pode violar a consciência de ninguém. Como ele disse aqui para nós nesse trecho final, não posso violar-lhe o livre-arbítrio, no caso aqui de Ricardo, que é esse familiar, que também ali precisaria conhecer esse serviço, assim como também outros irmãos aqui que ele menciona, o Sebastião e o Sérgio, nesse serviço e tudo mais, e ele coloca que é o mais importante esporte da vida. Provavelmente que dois jovens envolvidos nos esportes aqui do mundo físico, e ele faz esse comentário, fazendo essa comparação entre os esportes e o esporte do espírito. Aliás, o André Luiz já fez também, já psicografou um texto falando sobre os melhores esportes que desenvolvem as virtudes, e não apenas o corpo físico. Bom, o que ele coloca para nós também aqui, ele fala sobre a sua nova realidade, e colocando como sempre aqui a saudade, como sendo o obstáculo mais difícil de ser superado, porque a saudade saudável, ela é sempre presente, mas essa saudade que prende e que machuca é algo ainda muito intenso na vida dessas pessoas. Então, tanto para aqueles que ficaram, como para aqueles que partiram. E ele vai chamando a atenção também sobre a nova condição dele, quando ele diz aqui também que os amigos daqui me dizem que o trabalho nos proporcionará novos conhecimentos e novas medidas para a continuação de nossas tarefas em paz. Então, quando ele diz que o trabalho vai trazer essas novas experiências, conhecimentos, equilíbrio e tudo mais, porque a laborterapia é algo sempre muito presente nas orientações que os espíritos nos trazem, mas ele traz aqui um detalhe. Ele diz, por isso mesmo é que lhes rogo apoio,
a fim de que eu possa ser útil, tanto quanto devo servir ou aprender a servir, como sendo minha obrigação maior. Mas ele coloca que esse desejo dele de ser útil está condicionado ao estado mais equilibrado da família, para que ele também possa se sentir fortalecido nesse sentido. Então aqui a gente vai trazendo, né, a relação da influência que existe entre encarnados e encarnados nessa via dupla em que esses sentimentos vão ir transitando. Quando eles chegam de uma forma desequilibrada, eles afetam diretamente o espírito. E quando o espírito se encontra desequilibrado, ele acaba de alguma forma também afetando a família. E aí então ele pede, sempre colocando que nós percebemos aqui, bom dia família, que muitos desses espíritos, né, assim como esse, como tantos outros que psicografavam através do Chico, eles vinham trazer essas mensagens consoladoras exatamente porque a família se encontrava em sofrimento. Então não era apenas ali para consolar a família, a gente percebe que é, na verdade, o espírito pedindo ajuda para que ele possa se manter equilibrado. Porque, claro que o desejo de ver a família bem, né, bom dia soldado, o desejo de ver a família bem, o desejo de ver ali todos, né, se libertarem daquela dor da perda, do sofrimento, retomarem a vida ali de uma forma produtiva, já que todos estão encarnados precisando, né, tirar o melhor proveito dessa existência dentro da programação reencarnatória de cada um, o espírito também vem pedir ajuda. Porque aquela família que se encontra bem, o espírito pode vir ali como um presente, né, que é concedido para que a família receba ali uma comunicação para saber como o espírito amigo lá se encontra, aquele espírito familiar se encontra, mas na grande maioria das vezes o espírito vem trazer a consolação da família para que ele mesmo possa também se sentir fortalecido, porque ele sofre mais uma vez essa mesma influência. Ele fala sobre a saudade, né, que se sente dos dois lados, né, então é sempre essa sombra, como eles colocam para nós aqui. Ele diz assim: venho por isso dizer-lhe para estarem tranquilos a meu respeito. Saudade é sombra, tanto aí quanto aqui. Sombra pesada, que intenta paralisar-nos as mãos no trabalho e esquecer as obrigações que nos vinculam uns aos outros. Então aqui esse ponto já traz para nós que essa saudade paralisante é aquela saudade que traz não apenas ali, né, a dificuldade para que as pessoas se equilibrem, mas também ela afeta a vida das pessoas. Ela acaba afetando ali as suas atividades, os seus compromissos, acaba adoecendo, né, como a gente sempre percebe, aquele sentimento de perda, aquela tristeza, aquela depressão, afeta ali a saúde mental, afeta a saúde física, e acaba exatamente ali, tenta paralisar-nos as mãos no trabalho. E muito mais do que isso, não é apenas no trabalho, né, de um modo geral, como é colocado para nós, e essas obrigações que nos vinculam uns aos outros. Essas obrigações, por exemplo, os pais, né, que nós já chegamos a falar sobre isso, muitas vezes os pais, ao terem ali a desencarnação de um filho, sofrem tanto a perda desse filho que se esquecem dos demais. Se esquecem dos compromissos, se esquecem da família, se esquecem daqueles que convivem com eles no dia a dia. E a justificativa vem exatamente isso. Eu sofro tanto que eu não consigo fazer nada além daquilo. E aí então, né, acaba até sendo aceito, mas aceita-se a perda, aceita-se a dor, né, naquele momento, mas isso não deixa de afetar todos aqueles da dinâmica familiar de um modo geral. Por isso, então, o espírito vem observando ali as necessidades, inclusive, né, essa mudança na rotina da família é observada, claro, né, pelos espíritos amigos que estão ali, né, estão presentes na vida daquelas pessoas. E vendo aquele sofrimento, aquela dificuldade toda, acabam depois articulando, digamos assim, esse encontro entre aquele que partiu e aqueles que ficaram, exatamente para que esse estado de sofrimento seja minimizado tanto quanto possível, preferencialmente, né, dissipado de um modo como um todo, para que todos ali, apesar da saudade, lembrando que é uma necessidade, apesar da saudade, todos ali consigam continuar, dar sequência, né, na caminhada que estão trilhando, né? Então esse é um ponto importante, o espírito vem para consolar a família e ao mesmo tempo se fortalecer
pela necessidade evolutiva que ele tem. E essa dor, ela se torna, como foi colocado, a saudade paralisante, na verdade, a saudade que traz o sofrimento. Não uma saudade sofrida, como nós já vimos aqui em outras mensagens, em que os familiares e o espírito sentem saudade, mas na verdade ali todos estão bem. E essa saudade negativa acaba realmente sendo ali um grande obstáculo a ser superado. Aqui nós temos então alguns comentários, lembrando aqui mais uma vez, só voltando, o espírito então se comunica, ele desencarna aos 19 anos, em 78, e 6 meses depois, né, essa saudade tranquila e equilibrada, né, então 6 meses depois ele traz a primeira comunicação, lá no Grupo Espírita da Prece, através do Chico, em 16 de setembro de 1978. Ele fala aqui da mãezinha Norma e meu pai, Norma Reis Azevedo e Sebastião Aguiar Azevedo, que mora em Ribeirão Preto. A gente tem visto aqui nesse livro algumas famílias daquela região de Ribeirão Preto, né? Então, em 78, provavelmente, era muito difundido, inclusive nós vimos até em publicações nos jornais, sobre as psicografias que os espíritos traziam, né? Então, naquela época, provavelmente, esse percurso de Ribeirão Preto até Uberaba era algo assim bastante comentado, né? Então, nas desencarnações que aconteciam, as famílias iam então seguindo esse mesmo percurso, né? É bem no centro-norte, né? Paulista, ali, a nossa Califórnia brasileira. Então, Ribeirão Preto. Ele coloca assim para nós: queria comunicar ao irmão querido, esse é um trecho da carta, né? Queria comunicar ao irmão querido que me guardava nos seus próprios braços tudo quanto experimentava, mas debalde. E aí foi colocado, né, que ele desencarnou nos braços de seu irmão Sebastião Azevedo Júnior, né? Depois aqui, bom dia, abraço. Vó Luzia Palhares Reis, desencarnada em 1970, aqui 8 anos, portanto, antes da desencarnação dele. E um outro trecho também: quando estiver comigo pela imagem, conversando com seu filho através dos retratos. E aí então a família esclareceu, né, lembrando que sempre que essas psicografias chegavam, né, aqueles que eram os trabalhadores, está anotado, viu, Braça? Então todos aqueles, né, que eram trabalhadores do Centro Espírita ajudando na organização dessas mensagens, entravam em contato com a família, pedindo ali esclarecimentos sobre determinadas passagens, né, que são passagens ali que a família poderia entender, né, mas aí sendo uma publicação, haveria necessidade de trazer essas observações. Então, quando estiver comigo pela imagem, conversando com seu filho através dos retratos, a família esclarece. Habitualmente, ela conversa mentalmente com ele, olhando os seus retratos, né? Então, ali o filho vai ali também acompanhando não apenas os sentimentos, mas também os pensamentos, né? No caso aqui da mãe, que trouxe para nós esse detalhe. Nossas tarefas de auxílio, aqui faz uma referência a um trabalho assistencial na Vila Carvalho, lá naquela mesma cidade. Irmã Laurinha, que é mencionado também, a quem ele agradece, Laura Mazeto Oliveira, espírita atuante, é amiga da família e estava presente à reunião, né? Então, provavelmente por influência dela, que os familiares então foram até Uberaba. Sebastião, Sérgio e Ricardo, irmãos, né, que do jovem Paulo Marcelo, e aí então foi exatamente no comentário sobre esses 3 irmãos que ele pedia, né, que torcia para que eles também se envolvessem em tarefas beneficentes, usando, né, o esporte do espírito aqui para fortalecer os valores, né? E ele também respeitava, claro, a escolha que cada um fazia. Padre Euclides, que nós já falamos sobre ele também, Padre Euclides Gomes Carneiro fundou em Ribeirão Preto um asilo para velhinhos, hoje chamado Padre Euclides. Deixou a vida material em 1945. E depois aqui também Dr. Camilo de Matos, que já foi identificado no primeiro, né, do René, que nós acompanhamos, lá no capítulo número 1, na nota número 6, né, Dr. Camilo Matos. Só para a gente poder ver aqui.
detalhes sobre ele. Deixa eu só abrir aqui rapidinho esse link que está aqui. Fala sobre ele, Joaquim Camilo de Moraes Matos, viveu de 1894 até 1945, foi advogado, prefeito, foi espírita e amigo da família Strang, que é o René Strang, né? Em 52, Pedro Chico transmitiu bela mensagem a amigos de sua cidade presentes à reunião do Centro Espírita Luiz Gonzaga, agora lá em Pedro Leopoldo, né? Que foi incluída posteriormente no livro Taça de Luz. Então, aqui foi aquela ocasião em que nós comentamos, né, que espíritos que estavam vinculados não apenas a um grupo, a um espírito em si, mas vinculados a uma comunidade, eles continuam presentes ali, acompanhando, né? Nós vimos ali religiosos, vimos ali profissionais, professores, médicos, advogados, que estavam presentes que viviam naquela cidade, e eles continuaram vinculados a ela. Então ali vários espíritos que desencarnaram falavam, né, sobre a presença desses espíritos nas comunidades, fundando ali grupos de estudos, grupos de atendimento, trabalhando em prol da comunidade em si. E não apenas, né, trabalhando e se comunicando e continuando ali trabalhando apenas para o seu próprio crescimento. Ele traz aqui uma mensagem longa, inclusive, né, do Dr. Camilo de Matos, né, só para a gente poder entender um pouquinho mais. Eu vou abrir aqui essa mensagem, mais uma vez aqui é do livro Taça de Luz, e ele diz assim, né, na visita que os senhores José Papa e Excelentíssima Senhora Albertina Avenini Papa, Dr. José Pereira Bastos e Excelentíssima Senhora Rita Pereira Bastos, e Ângelo Massaro fizeram ao médium Chico Xavier, foi por este psicografada a seguinte mensagem de autoria do José Camilo de Moraes Matos, aos seus amigos de Ribeirão Preto. Então ele vai falando aqui sobre a sua condição, ele fala sobre a doutrina espírita, e ele fala sobre conceitos doutrinários aqui, na verdade, né? Ele não fala sobre questões pessoais, questões individuais. Por exemplo, né, quando ele diz, aqui, meu amigo, encontramos a nós mesmos com essas perguntas fustigando-nos a mente atormentada. Compreendemos então que a permanência da carne, se não nos erguemos para a ação edificante com Jesus, não passa de inútil pesadelo que nada fizemos por reduzir ou romper. Então aqui mensagem é de um cunho doutrinário, de um cunho filosófico significativo. Né? Bem interessante aqui também. Ele fala aqui sobre questões que eles discutiam na época. Né? Então, bem interessante aqui essa mensagem. Mas, enfim, voltando aqui para nós, então, ele menciona tanto o padre Euclides como o Dr. Camilo de Matos, ajudando aqui um jovem de 19 anos que desencarnou. Então, mais uma vez aqui a gente vê a presença desses espíritos vinculados a essas comunidades, auxiliando esses espíritos que vão desencarnando. Então, fazendo parte de um grupo de trabalho, fazendo parte de um grupo de estudos também. Paulo Marcelo Reis Melo é o espírito que psicografa aqui para nós. Nasceu e desencarnou em Ribeirão Preto. Respectivamente, ele nasceu em 58 e desencarnou em 78. Interessante a gente ver, né? Ele nasceu em 58. Muitos de nós aqui, né, estão naquela época de nascer ali por volta de 50, 60. Só que quando a gente pensa que alguém que nasceu em 58 hoje teria mais, ele teria 60 e tantos anos, né? Pois é, aqui de 58. Ele desencarnou aos 78. Então ele viveu apenas aqui 19 anos no mundo físico. Então ele pode ter nascido lá atrás, mas ele desencarnou, né, nesse período. Eu quase que falo precocemente, mas na verdade ele desencarnou na juventude. E ele cursava aqui então o segundo ano da Faculdade de Engenharia de Barretos. Bom, muito bem, essa é a primeira comunicação dele. Vimos aqui a relação desse espírito com a família, né? Pois é. Estava nesse período, né, soldado? Acabou desencarnando jovem. Mas vamos lá, segunda carta dele. Essa carta foi trazida em março de 1980, março de 80,
Essa outra aqui foi de setembro de 78. Então aqui quase 1 ano e meio depois. Então ele diz assim nessa segunda carta, vamos lá. Querida mãezinha Norma e papai Sebastião, continuamos na mesma associação de forças. Sentindo-me abençoado no lar, prossigo corajoso para adiante, buscando o melhor para nós. Muitas vezes reconheço-me convidado a comparecer em casa e creiam que, com a permissão de nossos mentores, de imediato me faço presente, a fim de cooperar na solução dos desafios que vão surgindo nas trilhas do tempo. Então aqui mais uma vez a presença do Espírito no cotidiano da família, quando percebe a necessidade de uma inspiração, de um amparo, de uma orientação que pode ser dada à família, né? Não me esqueço de nossos queridos companheiros Sebastião e Sérgio, no caso aqui irmãos dele, né? Do ponto de vista terrestre, são filhos e irmãos em nossa casa, mas nos fundamentos da vida, são realmente nossos companheiros queridos na conquista do progresso. As barreiras que encontram nos pertencem, tanto quanto nos pertencem a alegria dos dois. Compreendo que as receitas de conduta são sempre aqueles ingredientes certos para o remédio de que se necessita no mundo. No entanto, temos os poderes da vontade própria que as leis de Deus nos conferem a cada um. Por vezes, os filhos sofrem. Contudo, é preciso saibamos vê-los não na condição de companheiros difíceis, mas na posição de amigos em experiência, a requisitar-nos carinho e compreensão. Então vemos aqui quando ele fala dos irmãos Sebastião e Sérgio, e comenta aqui, né, sobre as dificuldades que eles estão enfrentando, não vê-los como espíritos difíceis, como familiares difíceis, mas vê-los ali como espíritos que estão vivendo as suas experiências. E vivem as suas experiências dentro daquele núcleo familiar. Portanto, os obstáculos que eles enfrentam são obstáculos que também pertencem à família. E aqui é importante a gente lembrar, né, que toda experiência vivendo dentro de um círculo familiar não é uma experiência que o indivíduo vivencia, mas é uma experiência que o grupo todo vivencia. Então aquele familiar problema, como André Luiz já trouxe para nós aqui nas suas reflexões, nas suas mensagens, né? André Luiz e Emmanuel também já trouxeram. Então os dois trouxeram, né? Então a família toda, porque você acolheu um espírito que traz essas dificuldades. André Luiz lembra que muitas vezes essas dificuldades foram causadas pelos próprios companheiros de jornada. Então é aquele pai, é aquela mãe que traz um filho em dificuldade. Essas dificuldades podem ter sido causadas pelos próprios pais e mães em existências anteriores. Então é interessante a gente ver o modo como ele apresenta para nós, quando ele diz aqui, né, sobre as escolhas que eles fazem. Então ele coloca, né, é preciso saibamos vê-los, não na condição de companheiros difíceis, mas na posição de amigos em experiência, a requisitar-nos carinho e compreensão. Então há aqueles espíritos que acolhem esses espíritos que trazem essas dificuldades do passado como parte, né, de uma missão que eles assumem para auxiliar esses espíritos que não necessariamente estejam vinculados a eles por existências anteriores. Então eles simplesmente falam, olha, eu ajudo esse espírito mesmo não conhecendo a sua história. Mas na grande maioria das vezes, né, como lembra Joana, dizendo que a família é aquele grupo de espíritos unidos pela contingência da reencarnação, esses desafios vividos por esses espíritos são desafios que fazem parte de todo o grupo, né? Só que nesse caso é um desafio de todo o grupo, mas protagonizado por aqueles que precisam vivenciá-lo de um modo mais direto, de um modo mais contundente, né? Vamos pensar, por exemplo, numa família que traz alguém com dificuldades relacionadas com vícios, por exemplo. A experiência direta é daquele espírito ligado ao vício.
do álcool, das drogas ou qualquer outro comportamento. Mas a família toda está ligada a esse mesmo universo. Então a gente vê assim que faz parte do conjunto e não apenas isoladamente, né? Olha, cuida disso aí que isso é problema seu. Na verdade, o que é trazido para nós aqui pelo nosso Paulo Marcelo é que é um problema nosso, em que você se encontra à frente do obstáculo, mas somos nós que vamos auxiliá-lo a superá-lo. E continua. Por aqui encontrei notáveis educadores que me retificam atitudes e podam aspirações. E com isso vou surpreendendo fontes íntimas de alegria que antes da moto, que me arremessou para cá, desconhecia de minha parte quase que totalmente. Os nossos professores Dr. Rodrigues Guião e Dr. Péricles Ramos nos apontam caminhos certos e agradeço a Deus as facilidades que encontro nas situações que aí no plano físico seriam para mim dificuldades e tropeços a me entravarem talvez a marcha. Mais uma vez aqui ele menciona duas pessoas que fazem parte, né, dos mais variados, né, soldado? Então aqui ele fala desses dois espíritos que também fazem parte daquela comunidade daquela região. Né? Então também ali atentos, né, a educadores, a grupos de auxílio em que esses espíritos estão ligados, apresentando ali virtudes, né, que os colocam na condição de instrutores. A Didima lembrou, não há caso para ninguém, há sempre um objetivo coletivo para toda a família. Exatamente, né? Então vai chegar um momento em que as famílias vão ter ali as condições de acolher esses espíritos difíceis como oportunidade de auxiliar um espírito em evolução. Mas ainda na condição em que nós estamos, todos os espíritos que fazem parte de um grupo familiar estão comprometidos com aqueles desafios. Né? Então, exatamente pelas nossas imperfeições, nós vamos nos vinculando também pelas dificuldades. Né? Os irmãos queridos vão se guiando muito bem. E se algo necessitam, é sobretudo de mais entendimento nos diálogos caseiros, em que consigam abrir o coração e recolher dos pais queridos o bálsamo do estímulo à vivência, em meio aos obstáculos com que qualquer rapaz é defrontado na terra. O vovô Antônio Azevedo, que está em minha companhia, endossa o que digo. Nossos caros Sebastião e Sérgio, os irmãos dele, né, são felizes e serão sempre mais felizes com as bênçãos de Deus. Rogo assim ao nosso lar harmonia e esperança, união e confiança mútua. Mais uma vez ele fala da referência sobre o ambiente familiar, em que, pelo que ele comenta aqui, precisaria de melhor compreensão, melhor paciência, confiança mútua, união, esperança, enfim. Né? Porque o espírito, como a gente viu, não apenas ali percebe essas vibrações perturbadoras que muitas vezes o afetam no plano espiritual por causa desses tumultos dentro do lar, como o espírito se faz presente também, auxiliando, né, tanto quanto possível, no reequilíbrio da família. Assim como nós temos também familiares que ainda não se encontram equilibrados, que fazem parte dessa dinâmica familiar, que trazem exatamente a perturbação. E aí eles se colocam como espíritos que trazem uma influência negativa para o ambiente familiar. É aquele espírito ainda apegado à família, aquele espírito ainda que não concorda com aquilo que a família faz, aquilo que a família escolhe, então ele acaba interferindo de um modo negativo nessa dinâmica. Né? E ele continua ainda insistindo nessa mesma ideia. Unânimos cada vez mais para sermos força. Não permitam que a aflição ou desalento nos invadam o recanto doméstico. Alegria sempre, alegria de havermos sido chamados a viver juntos, alegria de agir aprendendo a crescer para o mais alto, usando a fé e cultivando a compreensão. Não sou portador de avisos ou advertências, mas sim a visita fraterna e carinhosa do filho e irmão reconhecido.
Querida mãezinha, agradeço tudo que faz por mim no capítulo das memórias. Flores e preces, lembranças e bênçãos que recebo de seu devotamento são tesouros que me proporcionam felicidades sempre maiores. Tranquilize-se, é o que rogo igualmente ao papai Sebastião. Convençamo-nos de que tudo está melhorando para que a renovação espiritual encontre em nós as portas abertas para o trabalho de elevação. Com a vovó Luzia e tantos outros corações amigos, estamos atuando a benefício de todos aqueles que se nos ligam ao Espírito e permaneço confiante. A todos os que nos compartilham o cotidiano, os meus votos de tranquilidade e alegria, e para os queridos pais, constantemente associados comigo nas tarefas e aprendizados em que me vejo, ficam muitos beijos do filho reconhecido, Paulo Marcelo Reis Azevedo. Mais uma vez ele faz uma referência do progresso que ele vai fazendo no plano espiritual, ligado diretamente com o equilíbrio que os pais vão alcançando. Mais uma vez ali aquela saudade paralisante que vai se transformando e se dissipando gradualmente, permitindo que o espírito também dê sequência no seu crescimento. Né? Então aqui, só um pouquinho, vimos aqui a segunda carta. Acabei pulando uma carta aqui, gente. Pulei a segunda carta aqui, né? Mas vamos lá para ela aqui agora, né? Acabei saltando aqui. Fui ver no final e acabei me perdendo. Então essa é a terceira carta aqui em que ele vai mostrando aqui esse progresso, esse crescimento, essa mensagem que chegou em junho de 1860, e mais uma vez ele faz uma referência também aqui ao Dr. Péricles Ramos, um dos professores também mencionado lá naquela mensagem do René que nós estudamos, né? E aqui a segunda carta agora, sem prejuízo aqui para o nosso estudo, né, inversão da ordem, ele diz assim: Querida mãezinha Norma e querido papai Sebastião, reunidos na prece, roguemos a Deus nos abençoe e ampare sempre. Venho ao encontro dos pais queridos unicamente com o objetivo de lhes dizer da minha nova alegria ante o natalício de meu pai, tentando comunicar a ele nossos agradecimentos por todas as bênçãos de paz e tolerância com que vai seguindo à frente das obrigações que o alto lhe conferiu. Então, aniversário do pai, ele veio trazer aqui uma mensagem de felicitações. Pai amigo, não se aflija se a minha influência pesou tanto na sua decisão de vir até aqui, acompanhando a mãezinha Norma e o nosso querido Sebastião. Aqui ele faz uma referência, ele menciona o seguinte: seu pai e Sebastiãozinho confirmam essa influência, pois a viagem a Uberaba não estava programada, tendo sido decorrente de um desejo súbito em ambos no dia da reunião. Então, o espírito aqui acabou influenciando, né? Então, se os espíritos influenciam em nossas ideias e sentimentos, né? Muito mais do que nós imaginamos, conforme lá no Livro dos Espíritos. Mais uma vez ele continua. Caminhemos. Estou confortado observando que o Sebastião e o Sérgio vão avançando para diante dos compromissos com o bem do próximo. Então os dois irmãos, Sebastião, Sérgio e Ricardo, né? Então esses dois primeiros já estão ali começando a se envolver nesse trabalho do bem ao próximo. Nosso querido Sebastião possui dotes mediúnicos dos melhores, e será para todos nós um privilégio considerar o nosso irmão ao nosso lado, na terra mesmo, filtrando em benefício de muitos o socorro que os benfeitores espirituais conseguem produzir. Esperamos que todos os problemas naturais da vida se ajustem para que ele consiga abraçar com serenidade as tarefas para as quais
está sendo convocado. Né? Olha que interessante. O Sebastião, então, apresentando ali as faculdades mediúnicas, né? Agora de uma forma ostensiva, como é mencionado aqui, mas para isso ele precisa alcançar essa serenidade para se tornar um bom médium. Né? O Sérgio, naturalmente, precisa de nós que temos a certeza de que os nossos amigos emprestarão a ele os valores do apoio espiritual que lhe garanta as melhoras. Sigamos para a frente, buscando realizar com os nossos ideais, com os ideais que nos reúnem, o melhor ao nosso alcance. A vovó Anália e a outra vovó, a vovó Luzia, vieram conosco a fim de transmitir-lhes, com as nossas palavras, os sentimentos de amor com que recordamos o natalício do papai, desejando-lhe paz, saúde, paz e felicidade, extensivamente a todos os nossos corações queridos do clima familiar. Desejo comunicar-lhes aos nossos entes queridos, aos quais me vinculo no plano físico, que venho frequentando uma nova escola, nova para mim, que é dirigida por diversos mentores que se afirmam representantes da cultura e da bondade do nosso amigo Dr. Rodrigues Guião, benfeitor da juventude nas realizações espirituais que marcam a nossa vizinhança com Ribeirão Preto. Mais uma vez, espíritos vinculados a essa comunidade. Né? Olha só, Emília. Desse modo, sinto-me feliz a fim de conseguir recursos para ser mais útil aos corações que amo tanto. Né? Aqui a gente vai encontrar, né, a nossa querida Marta, já trouxe para nós aqui algumas orientações, que ela trabalha, né, com esses jovens. Né? Então a gente vai pensando nos jovens que são acolhidos, mas ao mesmo tempo a gente vai pensando na estrutura que existe e nas equipes espirituais ali presentes para poder ajudar, né, nessa recuperação, nesse fortalecimento dessa nossa juventude. Né? Com as bênçãos de Jesus, o tempo já vai apagando as feridas que remanesceram do acidente que me separou da família, e espero que a aceitação dos desígnios do Senhor continue assinalando o nosso modo de viver. Aqui ele vai falando sobre o efeito do tempo, em que o espírito então vai se recuperando das sequelas, né, do acidente que provocou a desencarnação dele, tanto nele como também para a própria família. E essas sequelas, quando ele coloca, o tempo já vai apagando as feridas que remanesceram do acidente que me separou da família. Essas feridas podem ser tanto sequelas físicas que o espírito ainda traz, né, dos fluidos ainda desarmonizados e tudo mais, como pode ter também sequelas psíquicas e emocionais que o espírito ainda traz. E o tempo, então, vai transformando aos poucos. Né? Então, bem interessante a gente ver, né, ele falando sobre o seu processo de recuperação, da mesma forma que o próprio André Luiz também já fala para nós sobre esse processo de mudança que ele foi vivenciando. Querida mãezinha Norma, rogo-lhe paciência e coragem. Isso é muito importante para nós todos, porque o coração materno é a fonte que assegura estabilidade e equilíbrio na vida. Estamos amparados pela bênção de Jesus, e isso é tudo para a nossa renovação espiritual que demandamos a fim de que estejamos todos habilitados a assimilar os ensinamentos da vida superior. O bisavô Azevedo veio em nossa companhia e deixa ao nosso querido pai um grande abraço. Tudo está melhorando em nosso favor. Papai querido, receba nessa carta de filho saudoso todo o nosso amor nas preces de gratidão que endereçamos a Deus por sua felicidade. E reunindo o seu coração amado com a mãezinha e os irmãos por dentro de minha própria alma, num beijo de respeitoso amor, na fronte da mãezinha sempre querida, sou filho reconhecido de todos os instantes. Paulo Marcelo Reis de Azevedo. Né? Então, bacana aqui a comitiva do plano espiritual que veio parabenizar o pai que fazia aniversário. Né? As avós, o bisavô, então muito bacana ver ali essa alegria. Né? Então, aqui para nós, essas 3 mensagens do Paulo Marcelo,
mostrando aqui para nós, né, essa preocupação, esse desenvolvimento ligado, né, com questões da família. Bem interessante a gente ver isso. Bom, e aqui então, chegando para nós, né, o nosso amigo Humberto, trazendo aqui uma mensagem para nós. Vamos lá então. Diz assim para nós. Então, temos ali 3 cartas já lidas e de bônus recebemos mais aqui ainda do nosso amigo. Vamos lá. Não tenho tempo, o tempo é curto. O tempo é luz que revigora, que traz a hora para escutar, para entender. E o que fazer se eu não consigo escrever? O tempo urge, e sem a fala eu pego a mão de quem pode fazer por mim. Eu agradeço e reconheço que esse moço chegou. E só faz um pouco o que deveria ser. Nessa linha de pensamento eu vou dizendo que eu precisava estar aqui. E aqui eu, rapidamente, pensando e sabendo que estou trazendo frases que poderiam ser mais limpas, eu só digo a vocês que estou bem, feliz da vida, com a alegria de quem um dia voltou ao lar. E assim nessa casa, a minha casa, eu digo então que o meu braço se faz presente e eu contente só peço a Deus que tudo que vejo aqui é só instrumento de aprendizado, pois no passado eu não queria ir. Agora indo, se me entendi, ligado aos livros, eu me sinto bem colorido, pois das histórias contadas eu pinto meu aprendizado todos os dias. Esse é o meu melhor quadro que eu vi na minha parede. Então Humberto trazendo para nós aqui, né, as suas impressões, né, sobre o aprendizado, trazendo para nós aqui as suas ideias, né, e o sentimento também de alegria, que certamente aqui nos envolve também. Muito obrigado pela participação, querido amigo. Então aqui, meus amigos, né, esse aqui então é o nosso conteúdo de hoje, né, trazendo para nós ali essas diversas impressões. Primeiro, aqui das nossas cartas, em que o Espírito fala com a família e ao mesmo tempo fala com todos nós, trazendo ali, né, as reflexões importantes para a estrutura familiar de todos nós, de um modo geral. E depois aqui o nosso amigo trazendo aqui uma impressão geral, né, sobre essa nova visão do plano espiritual e esse crescimento que vai se alcançando, né? Então esse aqui é o nosso conteúdo de hoje. Para finalizarmos, né, e aqui só para lembrar, aqui no trecho final, só para identificação aqui também das personagens, né, que ele mencionou, o dia 6 de março, aqui no caso a mensagem foi no dia 8 de março, né, mas no dia 6 de março foi o aniversário, né, do Sr. Sebastião. Ele fala daquela influência, né, em que ele estimulou tanto o pai como o Sebastião filho a irem até Uberaba. Vovó Anália, desencarnada em 67, também em Ribeirão Preto, a bisavó materna. O bisavô Azevedo, desencarnado em 1920. Olha só, em 20, ali 60 anos depois, ele estava ali presente acompanhando, hein, ali o aniversário, nesse caso do sobrinho, né, do neto aqui na verdade, né. E depois o Dr. Rodrigues Guião foi advogado, professor jornalista, literato, deputado pela Constituinte, vereador e presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Mais uma personalidade da sociedade de Ribeirão Preto, acompanhando no plano espiritual a evolução, né, a evolução daquela grande comunidade, daquela região. A Fabi trouxe para nós, né, acho que o mais importante de todo o Correio do Além é justamente nos auxiliar a refletir e a espiritualizar as nossas próprias experiências, né? Quanto consolo, fé, reflexões e informações nos trazem. São presentes do céu, com toda certeza o são. Bom, então é isso. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Eu já tinha deixado aqui à mão também, né, o texto número 17, Violência e Perdão, que é mais aqui um jovem um jovem que foi assassinado, né, e trouxe aqui uma mensagem, né, trazendo aqui reflexões. Ele 22 anos que ele desencarnou,
Então, essa mensagem aqui para nós vai trazer também para nós grandes aprendizados. A Angelina trouxe também para nós aqui uma reflexão. Como viajores desta casa grande do Pai, que ampara a todos, não foi o acaso que vos trouxe a ela. Todos vós, criados fostes, trazidos para a evolução. O desafio será descobrir que a luz que foi semente precisa ser transformada em luz por todos vós. No silêncio de vossas almas, deveis buscar transformar a luz em um grande refletor. Iluminai-vos. Essa é a tarefa para iluminar a todos. Então tá aí, obrigado novamente pela mensagem aqui para todos nós, obrigado pelas reflexões. Então, deixai brilhar a vossa luz, disse para nós Jesus naquela passagem, e Emmanuel